Rally da Safra, a expedição técnica privada que percorre muitos quilômetros pelas regiões produtoras do país, já iniciou sua etapa. Vamos saber mais como é que anda então a produção e a avaliação das lavouras de soja e milho? Meu entrevistado, então, é André Debastiani, diretor da Agroconsult e coordenador do Rally da Safra. Muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, Simone. Satisfação estar aqui participando do programa com vocês. Prazer é todo nosso em recebê-lo aqui. Viu, ô André? Vamos lá, então, né? Como é que está esse panorama aí para esta safra? Bom, estamos iniciando agora o Rally da Safra 2026, nossas equipes já estão no campo, mas ao mesmo tempo que a gente começa o projeto agora, fazendo essa avaliação de campo, a gente já tem as primeiras impressões e primeiros números a respeito dessa safra. E eu posso dizer para você, Simone, que a gente está começando o ano, acho que de uma maneira muito positiva. Se a gente fazer aqui uma retrospectiva em relação às últimas safras, sempre nessa mesma época, nós já tínhamos configurado alguns problemas. Se pegaram no passado, por exemplo, o Rio Grande do Sul já estava bastante seco, já perdia produtividade. Se a gente olhar para a safra 23, 24, nós tínhamos todo o problema no centro-oeste brasileiro, que enfrentou uma seca muito grave. Na safra 22, 23 também havia problema no Rio Grande do Sul. E assim a gente pode ir falando de safras anteriores que sempre tinham problema. E essa, por sorte ou por uma bênção, a gente não tem nenhum problema crônico. Eu acho que esse é o ponto de partida para a safra que está se iniciando agora. Uma safra que tem aumento de área e uma safra que deve ser pelo menos aí 10 milhões de toneladas, a safra de soja, acima do que foi a safra anterior. Pois é, não é? Então, os sinais, né, eram no início aí da pesquisa de vocês, não é? Logo no início, você citou Rio Grande do Sul, teve todos esses problemas que a gente sempre mostrou aqui ao longo dos nossos telejornais, ao longo dos anos aqui. Alertas de perdas, né, expressivas, enfim, configurando esse cenário todo que você trouxe aí. Agora, então, a ausência de eventos extremos, né? Agora, no ano passado, a gente mostrou muito aqui a falta de chuvas, né, que acabou gerando aí essa apreensão lá no Mato Grosso. A gente trouxe aqui essa preocupação de poder fazer um novo plantio, replantio, enfim, mas tudo isso agora acabou melhorando. A gente viu as chuvas chegando aí e mudou um pouco essa perspectiva lá atrás em 2026, 2025, não é? Exatamente. O clima começou de forma bastante irregular e muita gente fez um comparativo dessa safra atual 25-26 com a safra 23-24, que foi uma safra de grandes problemas. Mas acabou que ao longo do final de mês de outubro, novembro, as chuvas começaram a se regularizar e aqueles estados, por exemplo, que estavam já atrasados muito no plantio, conseguiram andar mais com o seu plantio. E a virada de ano, eu diria que foi aqui o ponto mais importante, porque é sempre um momento de muita apreensão. E se a gente bem lembrar, esse é um ano que a gente está falando de Laninha. E o Laninha trazia previsões climáticas de poucas chuvas para dezembro e para janeiro, principalmente para o sul do Brasil. E acabou que não, acabou que a gente teve chuvas em abundância. E olha só que bacana, não só a gente teve uma condição climática boa até agora, mas quando a gente olha os prognósticos de climas para os próximos 15, 20 dias, eles ainda são positivos. Então, isso é muito bom. Claro que tem muita coisa pela frente, né? Muita água para passar debaixo da ponte até a gente consolidar o número final, mas eu diria que é um início muito bom e um início, só para compartilhar com vocês aqui, que faz com que a nossa safra de soja já seja estimada aqui pelas nossas equipes em 182,2 milhões de toneladas. É um crescimento de quase 6% em relação ao anterior. Crescimento de quase 6% ainda está no início aí, não é? As estimativas a gente estava dando até hoje aqui, viu, André? O quarto levantamento da safra de grãos da Conab, né? Vocês colocaram aí o de vocês 182,2 milhões de toneladas, a Conab chegando aí para a soja 176,12 milhões de toneladas, um volume então de 2,7%. Tem essa diferença aí, vocês estão um pouco mais acima que a Conab, não é? Exatamente, eu acho que isso é muito fruto do trabalho que a gente vem fazendo aqui, de procurar
trazer as mudanças que acontecem no campo para esses dados de forma mais rápida, né, de forma mais tempestiva. E é o que a gente vai fazer a partir de agora de uma forma até mais frequente, porque com as nossas equipes no campo e a gente podendo entender como é que está a população de plantas, como é que está peso de grão, como é que está toda a questão fitossanitária, como é que está o andamento da colheita, a gente vai ter atualizações mais frequentes ainda e que refletem, acho que de uma maneira mais real, o que está acontecendo no campo. Nesse primeiro momento, vocês têm um panorama, eu sei que estão iniciando agora, mas em relação, André, a investimentos no campo, tem alguma coisa aí para trazer para a gente? Tem sim, Simone. Você vê que bacana, né? A gente tem um primeiro indício de crescimento de investimento quando a gente olha para a área plantada. E apesar de a gente estar num cenário econômico bastante desafiador, não só econômico, mas financeiro também, é um ano que a gente tem um aumento de área de pelo menos 1 milhão de hectares. Então, é um investimento grande, né? Quando a gente pensa que se a gente está acrescentando 1 milhão de hectares a mais, a gente está falando de áreas que eram áreas de pastagem e foram convertidas para a área de agricultura. Tem todo um grande investimento dentro disso daí. E fora o crescimento de área, eu acho que tem um outro ponto importante também que a gente acompanha muito aqui na Agroconsult, que diz respeito ao investimento na produção agrícola. E esse é um ano que, apesar das dificuldades, a gente vê que o produtor não tirou o pé em termos de investimento. O produtor tem mantido os bons níveis de adubação, tem feito as compras de produtos de alta tecnologia justamente para assegurar altas produtividades, que foi o que aconteceu o ano passado. Eu diria que a maior exceção, claro, né, a gente vai ter sempre realidades distintas entre produtores, mas a única exceção entre os estados é o estado do Rio Grande do Sul, que daí sim a gente tem redução de adubação, tem redução no uso de sementes certificadas, tem uma compra de insumos muito mais atrasada, fruto do cenário econômico e das quebras de safra que o Rio Grande do Sul passou ao longo dos últimos anos. Pois é, a gente, falando no Rio Grande do Sul, a gente até trouxe aqui as informações, até o Silmar Miller estava falando em relação a esse levantamento da Conab, que mostra quedas na produção, produtividade, diminuindo aí em relação ao arroz lá no Rio Grande do Sul, por tudo isso, todos que os nossos produtores estão passando por lá. É preço que não está chegando, a Conab tem que ajudá-los, né, em leilões. Enfim, a gente acabou de mostrar aí, André, umas imagens, né, de gráficos por regiões. Quais são as regiões aí que os estados, né, com destaque pela expansão? Eu acho que o destaque desse ano é o sul do Brasil mesmo. Se a gente pegar o que o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná vão incrementar em termos de produção ao longo dessa safra, a gente está falando de pelo menos 6,5 milhões de toneladas a mais. Por quê? Porque tem a recuperação de produtividade, principalmente do Rio Grande do Sul. Ano passado, o Rio Grande do Sul produziu 15 milhões, hoje nós já estamos falando de produção acima de 21 milhões de toneladas. Então, eu acho que é o primeiro grande destaque. E o segundo grande destaque é quando a gente olha para o Mato Grosso do Sul. Veja que o Mato Grosso do Sul, ao longo das últimas 2 temporadas, teve uma produtividade média de soja em torno de 50, 51 sacos por hectare. E hoje a gente está falando de uma produtividade média já acima de 61 sacos, ou seja, são 10 sacos por hectare a mais do que as últimas 2 safras. Então, esses são os 2 estados que agregam mais produção, muito por conta das quebras de safra dos anos anteriores. Os demais estados, a gente não vai ver agora nenhum estado com recorde de produtividade, como a gente viu safra passada. Safra passada, nós tivemos 8 estados que bateram recorde de produtividade. Esse ano eu diria que é o ano das médias. Todo mundo produzindo muito mais próximo das médias, mas que com todos eles produzindo bem, acaba incrementando a nossa produção e produtividade do Brasil. André, fala pra gente como é que tá, então, o cronograma de vocês para esse Rally da Safra. Está iniciando, vocês vão passar por quantas propriedades, são quantos agrônomos, né, percorrendo aí as regiões produtoras? Legal, obrigado pela oportunidade. Bom, a gente está iniciando agora, né? Foi dia 6 que nossa equipe começou o trabalho de campo e a gente deve fazer ao longo desse ano mais de 100 mil quilômetros. Vamos visitar aí mais de 2.200 fazendas, fazendo amostras, né?
que acaba sendo o nosso grande diferencial, de você ter dado de campo. Então, conforme a colheita vai acontecendo nas regiões, a gente está com as nossas equipes lá passando e entendendo o que está acontecendo. Então, vocês vão ouvir falar bastante aqui das nossas equipes, pelo menos até o final de março, quando a gente fala de soja, e depois entre maio e junho, quando a gente retomar esse trabalho, mas daí com foco muito mais em milho. Então, tem muito trabalho pela frente ainda. Porque a colheita da soja já começou agora, na sequência, o milho. André De Bastiani, diretor da Agroconsult, também coordenador aí do Rally da Safra. Obrigada, viu, André, por essa primeira conversa aqui, né, o start inicial do Rally aí em relação à soja, né, a produção da soja brasileira. Obrigada mais uma vez, uma boa noite e até uma próxima aqui. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade, convido a todos aí para seguir o Rally nas nossas plataformas, que a gente sempre tem muita informação disponível, inclusive o evento de abertura que a gente acabou de realizar agora com todo um e-book lá e dados de cada um dos estados. Um grande abraço. Outro